Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente está encerrando o nosso ano letivo com a nossa programação aqui de História no Centro de Mídias para o ensino médio. Essa aula vai servir de gancho para o que vocês, estudantes da primeira série, verão no ano que vem, né? A questão da formação das monarquias europeias, mercantilismo, absolutismo e essa aula de hoje, que se chama Formação das Monarquias Nacionais Europeias e seus Desdobramentos, vai ser mediada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luíse. É um prazer imenso estar aqui com vocês na aula de História. Vou estar aqui mediando e acompanhando aqui a aula de História junto com a professora Luíse. Então, boa aula, professora. Muito obrigada, é isso aí. Vamos conhecer, então, os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Hoje, nossos objetivos são apresentar o contexto social, político e econômico que favoreceu a desfragmentação do poder político na Europa Ocidental e a centralização do poder na figura dos reis. Apontar as características do absolutismo monárquico e do mercantilismo, além de seus desdobramentos no contexto da formação dos Estados Nacionais Europeus. A habilidade do currículo que a gente está trabalhando hoje, a habilidade essa do quarto bimestre, é compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas intervêm como produtos das relações de poder. Na aula de hoje vai ter bastante leitura, bastante texto, e a gente já vai começar com uma análise aí de um documento histórico que a gente vai fazer agora, que é um trechinho da Carta Magna, documento de 1215, que regulamentou ali, deu regras ao poder político do rei naquele finalzinho de Idade Média. Vamos dar uma olhada? O excerto a seguir, como eu disse, foi extraído da Magna Carta, né, de 1215, que foi elaborada por um grupo de nobres e burgueses da Inglaterra que obrigaram o rei João Sem Terra a assiná-la. Esse trecho diz o seguinte: nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade ou tornado fora da lei ou exilado ou de maneira alguma destruído. Nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela terra, ou pela lei da terra, perdão. Então, vocês vejam aí que essa carta dá aí para a gente alguns indícios sobre o exercício do poder do rei naquele momento. Então, quais indícios são esses? O que esse excerto nos indica a respeito do poder político no rei na Inglaterra do século XIII? Em 3 minutos, a gente volta.
Bom, vamos lá, professora Luísa, temos aqui algumas respostas. Professora Tatiane diz que a aluna Ana Nantala, o poder do rei era limitado por nobres e burgueses. Professor Antônio aqui, meu xará, direito de igualdade à terra. Professor Benedito, aluna Eduarda do primeiro A, Escola Estadual Pedro José Neto, também de Araraquara, limite no poder do rei. E o professor Antônio também disse aqui, direito de liberdade e igualdade. Aproveitar e mandar um abraço aí para a professora Elisa, boa tarde. Professor Benedito, da Escola Pedro José Neto, de Araraquara aqui, e o professor Edmilson, que está vendo aqui as nossas aulas. Muito obrigada, professor Antônio. Obrigada a todos os que estão participando ainda nesse pré-feriado de Natal. Pessoal aqui firme e forte. Essa aula, lembrando, está no repositório e ficará disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vocês vão poder retomar quantas vezes quiser, inclusive utilizando esta aula para a recuperação aí. Tá? Então, quem foi ali na linha, como a aluna Ana, né, professor Antônio, que falou da questão do limite do poder do rei, é exatamente isso, né? Então, vocês vejam que nesse final de Idade Média, nós já tivemos ali na Inglaterra um movimento de burgueses e, surpreendentemente, de nobres para fiscalizar o poder do rei. E vocês notaram que o rei inglês, naquele momento, se chamava João Sem Terra. Por que ele tem esse nome, João Sem Terra, né? Ele era considerado um rei tanto quanto perdulário, né? Os seus antecessores, o seu irmão Ricardo e outros aí antecessores de João Sem Terra foram reis muito fortes, né? Que aumentaram os domínios da Inglaterra, e o João envolvia-se em guerras de expansão, tal qual os seus antecessores, mas ele sempre perdia, a Inglaterra sempre saía perdendo. Então, houve um momento ali que aquele território da Inglaterra começou a ficar ameaçado, os domínios ingleses começaram a ficar ameaçados, né? E talvez por isso, aliás, muito provavelmente por isso é que essa nobreza ali da Inglaterra se juntou para colocar em vigor a Carta Magna, né, que estabelecia justamente limites ao poder do rei, que já agia ali de uma certa forma, de um jeito absolutista, né, num jeito autoritário, um jeito centralizador, mas ele não correspondia aos interesses da nobreza e nem da burguesia que estava se formando ali. Então, a forma de fiscalizar esse poder é com a Carta Magna, que vai estabelecer regras, limites para o exercício desse poder do rei aí, tá? Então, não só na Inglaterra, como em outros países daquele momento, ali final da Idade Média, houveram atritos entre os reis e a burguesia, entre os reis e a nobreza, e às vezes até entre o rei e a Igreja Católica também. Lembrando que durante toda a Idade Média nós tivemos reis, né, ali nos territórios da Europa Ocidental. Entretanto, o poder político era fragmentado naquele momento, ou seja, um poder descentralizado. Cada senhor feudal tinha domínio, né, tinha o poder político no seu território, ali nos seus domínios territoriais do feudo, tá? Então, eram reis meio ali figurativos, vamos dizer assim. Mas com o desenvolvimento do comércio, né, o ressurgimento, o renascimento comercial e urbano, que nós já tratamos em aulas anteriores, acabou que houveram aí a necessidade de centralizar o poder, de ter regras, né, que facilitassem justamente o exercício aí das atividades mercantis, tá? Então, só como devolutiva até do exercício que a gente acabou de fazer, vai aparecer aí na tela um pouquinho melhor do contexto da Carta Magna, né, e os atritos entre a nobreza e o rei da Inglaterra naquele momento. Não foram raros os exemplos de resistência da nobreza feudal à centralização do poder político nas mãos dos reis. Na Inglaterra, a Carta Magna de 1215 obrigava, por exemplo, o rei a convocar o Grande Conselho, formado por nobres e membros do clero, para a criação de leis. Apesar de a tendência na Europa Ocidental ser a de centralização do poder dos reis, com os primeiros contornos do absolutismo, a Carta Magna não deixou de representar uma forma de fiscalizar e impor limites aos poderes do monarca. Então, vocês vejam que esse grande conselho, que era formado por nobres aí, burgueses, era o órgão que estava acima do poder do rei naquele momento. Aquele trechinho da Carta Magna que a gente leu, nada mais diz que o rei não pode tomar determinadas decisões sem antes consultar esse grande conselho aí. Então, a gente já está vendo esse movimento aí de atritos entre nobreza e reis na Inglaterra.
mas houveram também outros grupos, outros pontos de tensão entre agentes sociais da Europa naquele momento, como a questão das tensões, dos atritos entre nobreza e burguesia. A gente falou um pouquinho da carta de franquia na aula anterior, né, nas aulas anteriores, da emancipação das cidades aí, com os burgueses conquistando o direito de administrar as cidades que eles estavam formando em torno dos antigos feudos, e agora com essa leitura a gente vai retomar um pouquinho esse contexto. Vamos lá. No contexto do renascimento comercial e urbano, o modo com que os senhores feudais administravam os burgos causava grandes dificuldades para as atividades mercantis, como a existência de moedas diversas em uma mesma região, ou a falta de padronização de pesos e medidas. Quantificar e precificar os produtos era um grande desafio para os burgueses. Além disso, a estrutura precária das estradas que davam acesso às cidades tornava-as vulneráveis aos ataques de ladrões de mercadorias. Diante dessas dificuldades, os burgueses enxergaram na figura do rei uma possibilidade de promover as mudanças que facilitariam o comércio. A centralização do poder político levaria à unificação de leis, moedas, pesos e medidas, permitindo à burguesia a expansão de seus negócios. Em uma das aulas anteriores, aí uma das últimas que a gente deu aí nesse quarto bimestre, eu mostrei para vocês uma imagem de uma feira medieval em funcionamento, né, dentro de um burgo. E eu chamei a atenção para vocês para a questão dos banqueiros, né, que eram aquelas pessoas que reuniam moedas de várias localidades diferentes em cima de um banquinho, né, por isso do nome banco, e ali eles faziam o câmbio, ou seja, a troca das moedas. Então imagina, você quer comprar uma mercadoria numa feira medieval e o dinheiro que você trouxe, o dinheiro que você tem, não é aceito naquela região. Ou ainda, a medida, né, sei lá, o peso, 1 quilo de alguma coisa é uma quantidade X num lugar e uma outra quantidade em outro. Então, as pessoas ficam sem referências de preço, de valor e de medidas naquele momento. Isso dificulta as atividades mercantis, porque antes disso, antes dessa centralização e dessa padronização, eram os senhores feudais que estabeleciam a moeda, eles cunhavam as moedas dentro do feudo, geralmente a moeda era aceita só naquela regiãozinha ali, né? As medidas também eram diferentes, e como as feiras começaram a reunir pessoas de diversas localidades, vinham essas incoerências aí. Então a burguesia pensou o seguinte: se o rei estabelecer uma moeda única, valor tabelado, medidas padrão, isso vai facilitar a nossa vida, vai facilitar a nossa lucratividade, porque vai oportunizar que as pessoas consumam os nossos produtos, porque muitas se retraem por conta dessas questões de diferença de peso e de moeda, entre outras dificuldades aí. Mas será que o rei queria se aproximar da burguesia? A burguesia está querendo se aproximar do rei. Será que o inverso é verdadeiro? Vamos dar uma olhadinha nessa atividade, vocês vão refletir ali a partir das alternativas para a gente entender essas aproximações entre o rei e a burguesia. Dá uma olhada. Qual das alternativas abaixo representa um fator decisivo para que os reis europeus se aproximassem da burguesia mercantil? Temos aí 4 alternativas, vejam qual delas vocês consideram correta e aponte a letra correspondente no nosso chat. Em 2 minutos a gente volta.
Bom, professora Luísa, algumas respostas aqui, né? Pelo que percebemos, já estamos em ritmo de festa aqui, né? Ritmo de festas, ritmo de férias, pois é. Professor Antônio aqui, meu xará, falou letra D. Né? E o professor João Antônio, ele falou assim, será a alternativa D, Escola Estadual Professor Orlando Geribola, em Osasco, São Paulo. Né? E aí o professor Antônio voltou a falar sobre os reis aliaram-se aos interesses mercantis na cobrança de tributos. E o professor Rafael falou a letra B de bola. Olha, essa resposta do professor Antônio aí da cobrança de tributos, somada à resposta do Rafael, do professor Rafael, mostram pra gente que a alternativa correta, vai aparecer aí na tela para vocês, é a alternativa B. Boa parte do poder econômico dos reinos vinha dos lucros das atividades mercantis convertidos em impostos pagos pelos burgueses, né? Então, vocês vejam que o rei, sim, também respondeu positivamente a essa aliança, vamos dizer assim, com os burgueses, porque ele sabia que o reino dele seria sustentado pelos impostos pagos principalmente por essa parcela da população aí, por esse grupo social que vinha cada vez mais se consolidando, que era a burguesia, como o professor Antônio pontuou aí, né? O interesse do rei é a cobrança de tributos, a cobrança de impostos. A gente estava conversando aqui na hora do intervalo, né, professor Antônio, da questão da unificação das moedas, aí você falou do Tratado de Bretton Woods, né? Exatamente, né? Porque essas moedas aí até pelo menos 1944, né? Ela se unificou aí com a dolarização das moedas mundiais, né? Então nós tivemos o Tratado de Bretton Woods em 1944, né? Já no período do final da Segunda Guerra Mundial, né? E logicamente os Estados Unidos já mostrando aí o seu poder perante os outros países, aí se decidiu. Mas sabemos que tem países que não consideram o dólar como uma moeda oficial. A China, por exemplo, é um caso desse. Até anos atrás ela quis aí fazer uma moeda oficial para combater a dolarização mundial. É a mesma coisa as medidas, né, professora? Nós estamos falando aí de século XII, medidas também. Né? Até hoje, muitos países não usam, por exemplo, quilo, né, metros, como a gente utiliza aqui normalmente. Né? Exatamente. A gente vê que ainda existe uma certa regionalização dessas questões e a gente ainda encontra algumas dificuldades aí em questão de câmbio de moedas, de pesos e medidas. Quer ver um exemplo simples? Alguém que já tentou comprar um produto pela internet, um produto importado, um produto estrangeiro, sei lá, uma roupa, e fica, e agora? Como é que é o meu número do meu tênis lá nos Estados Unidos ou em outro lugar que não é igual daqui? A pessoa fica sem referência e isso pode até dificultar ou impedir a pessoa de adquirir. Então, é um empecilho, sim, para as atividades comerciais aí, tá? Desde o século XIII e até hoje, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da questão da Península Ibérica, né? A gente falou da Inglaterra, vamos falar agora da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, e depois falaremos da França, porque esses 4 estados nacionais vão ser aqueles que vão protagonizar toda a cena política ali da modernidade, né? Vão ser aí as 4 grandes potências que vão, inclusive, colonizar o chamado Novo Mundo, posteriormente, a América, tá? Que aí esse é assunto que vocês verão no ano que vem, na segunda série do Médio. Então, vamos começar a leitura com os estados modernos da Península Ibérica. Vamos lá. Apesar de o clero e a nobreza se aproximarem, antagonizando com os reis e a burguesia em diversos reinos europeus, na Península Ibérica, a centralização do poder político deveu-se, sobretudo, às alianças entre monarcas e Igreja Católica. As monarquias portuguesa e espanhola se formaram no contexto das lutas contra os muçulmanos, que ocuparam a Península Ibérica no século XIII, conhecida como Guerras de Reconquista. Inclusive, esse nome Reconquista, ele remete às cruzadas, né? Muitos historiadores, inclusive, pontuam, né, que no entendimento das pessoas naquele momento, desses monarcas e da Igreja Católica situada ali na Península Ibérica, essas guerras de reconquista eram uma espécie de continuidade lá do movimento das cruzadas, que a gente também já viu aqui em aulas recentemente, né? Então, só para retomar, as cruzadas foram aquelas expedições militares que os cristãos europeus organizaram, visando tomar Jerusalém do domínio dos turcos muçulmanos. E a gente viu que das quase 12 cruzadas que houveram, né, 11 ou 12,
poucas tiveram sucesso, então o empreendimento Cruzadas como um todo foi um fracasso, né? Então, já que não se conseguiu o objetivo lá no Oriente, lá em Jerusalém, a gente volta as nossas forças para a Península Ibérica para tomar esta península das mãos dos muçulmanos que tinham ocupado aí a região ali por volta do século VIII, tá? Então, a Reconquista, ela tem esse nome basicamente por conta disso, né? Vamos reconquistar uma outra região dominada aí pelos muçulmanos. Vamos continuar a leitura. Na Península Ibérica, o período compreendido entre 1711 e 1492 foi marcado, entre outros fatos, pela presença de governantes muçulmanos. Em nome da reconquista da região, ocorreu um longo processo de lutas, considerado por alguns como parte do movimento das cruzadas, resultando finalmente na completa retomada do território por parte dos cristãos. Durante essa fase, dá-se o nascimento do Reino de Portugal e de diversos outros reinos na Península Ibérica, tal como o Reino dos Algarves e o Reino de Leão. Enquanto Portugal, já em 1168, tinha os seus limites muito próximos dos atuais, a unificação da Espanha deu-se de forma gradual e até hoje ainda existem movimentos separatistas. Inclusive, nós temos aí uma sugestão de tema de pesquisa para vocês fazerem posteriormente, que são os movimentos separatistas da Espanha na atualidade. Nós temos lá a questão do reino do País Basco, né, da Catalunha, ali que fica no norte da Espanha, que até hoje existem questões, né? A autonomia dessas regiões em relação à Espanha, ela ocorre pontualmente, então ainda é um ponto de tensão que denota em primeira análise que aquele território não está ainda 100% consolidado, centralizado nas mãos de um único líder político. Então nós temos até hoje, né, professor Antônio, algumas questões naquela região ali. Na realidade, tanto os bascos como a Catalunha, eles têm governo próprio. Isso. Eles só não são considerados países porque eles não têm um território emancipado pela Espanha. Então, tanto a Catalunha como o País Basco, eles já são praticamente assim independentes. Só falta concretizar a questão do país, né? Porque sempre lembrando, em geografia a gente fala, né? País só vai ser país se tiver o seu território independente. Então, não é isso que acontece, tanto com os catalães, né, contra os povos bascos aí. Aí, momento de integração, interdisciplinaridade com geografia, é garantindo na aula aí, tá? Então, mais uma vez, fica a recomendação de uma pesquisa que vocês podem realizar para se aprofundar melhor e entender melhor essas questões aí. Para a gente finalizar a questão da Península Ibérica, a gente vai dar uma olhadinha no mapa, que vai mostrar para vocês ali a escalada da Reconquista, né? O mapa da evolução da Reconquista. Então, no século XI, Afonso Henrique se consagra o rei do condado portucalense, é o que vai dar origem ao país Portugal, rompendo com o reino de Leão e Castela. Entre os séculos XII e XV, os reinos espanhóis avançavam ao sul, formando os reinos de Aragão, Castela e Navarra. Então, vocês estão vendo aí na cor amarela, foram os territórios retomados, reconquistados até o século X. Entre os séculos X e XII, as partes ali em laranja e marrom claro. Depois, entrando aí no século XIII até o século XV, nós temos a região aí em vermelho e marrom, e lá no finalzinho do século XV nós temos as partes conquistadas aí na cor verde. Então vocês vejam que foram séculos de lutas, séculos aí de guerras, de reconquista, até que a Península Ibérica ficasse aí totalmente governada por pessoas ligadas à nobreza daquela região e também pela Igreja Católica, consolidando aí a Reconquista, tá? Então tá aí o mapa para vocês e agora a gente vai dar continuidade falando da centralização da monarquia francesa. Esse processo ele tem a ver com a questão da Guerra dos 100 Anos, que a gente também falou em aulas anteriores recentemente. Eu até deixei para vocês como um projeto de pesquisa ou de podcast para vocês pesquisarem sobre a Guerra dos 100 Anos, esse conflito aí que marcou o final da Idade Média, a transição entre Idade Média e modernidade. E a gente vai ver agora uma linha do tempo para mostrar esse processo de centralização na França. Vamos lá. No século XI, a França era um reino dividido em vários condados, que se estendiam para além dos domínios reais. Praticamente todos esses condados eram independentes, ou seja, o poder aí é fragmentado, tá?
A partir do século XII, a França buscou desfragmentar o reino por meio de alianças entre rei, burguesia e igreja católica, ou seja, um processo ali de anexação de alguns condados, né, de junção de alguns condados de uma forma diplomática, vamos dizer assim. Mas no século XIV nós temos a Guerra dos 100 Anos, né? Entre França e Inglaterra, e mais um evento que marca a rivalidade entre esses dois reinos, e naquela ocasião, né, a vitória coube aos franceses. E algumas características do que viria a ser o poder político absolutista e a economia mercantilista começa a se desenhar na França, ou seja, no final, ali, o resultado da Guerra dos 100 Anos vai fazer com que a França assuma algumas características que vão culminar na consolidação do absolutismo e também da política mercantilista. Vamos lembrar aí, até um professor falou aqui no nosso chat da questão do primeiro, segundo e terceiro estados, né? A burguesia, terceiro estado sustentando o primeiro e segundo, que é nobreza e clero. Isso começa a se desenhar na França após a Guerra dos 100 Anos ali. É por isso que o absolutismo francês é tão marcante, ele é o mais cristalizado, vamos dizer assim, porque o processo deles foi anterior ao de alguns outros países da Europa ali naquele momento. É como se eles fossem ali os pioneiros do absolutismo. Embora, pontualmente, ali a gente vê um sinal ou outro em outros reinos também. Então, vamos dar uma olhadinha, continuando a nossa análise sobre a França pós-Guerra dos 100 Anos. Após a Guerra dos 100 Anos, desenvolveu-se na França um forte sentimento de nação, representado pela figura do monarca, né? Ganhamos uma guerra contra um poderoso reino, que é a Inglaterra, então, nossa, somos os melhores, é a França, é isso aí, e é o rei que conduz a França, esse reino, ao sucesso, ao progresso, né? Ao sentimento de nação aí. Os exércitos nacionais, submetidos ao poder do Estado, passaram a ser fundamentais, não só para a segurança territorial, mas para consolidar o poder do rei perante outros reinos, né? Então, é meio que para consolidar a própria vitória na Guerra dos 100 Anos e impor aí o respeito entre os demais reinos, esses exércitos começam a ser fomentados ali na França. Nós também temos a formação de uma casta de funcionários públicos submetidos ao rei, por meio dos quais a monarquia legislava e aplicava a justiça. Olha só, a monarquia legisla e aplica a justiça. O rei faz a lei e aplica a lei. Olha aí o absolutismo se formando, os poderes todos se concentrando na mão do rei. Ligação entre poder divino e poder real. A ideia de que os reis se submetiam somente a Deus, né? Então, a gente já vai ver isso já, mas a gente sabe que uma das teorias que sustentou o absolutismo é a teoria do direito divino dos reis. E, por último, a monarquia custeada pelos impostos pagos, sobretudo pela burguesia, né? Como acabei de apontar aí a contribuição do nosso professor no nosso chat, né, que ele falou ali da burguesia como sendo a principal fonte de renda, de sustento, né, a base econômica desses reinos aí, né. Então, de um lado, a gente tem o reconhecimento da sociedade como um todo, na figura do rei centralizado, o rei como a representação da nação, e a burguesia facilitada, né, com o apoio desse rei, tendo facilidades aí para suas atividades mercantis. Durante muito tempo, esse casamento meio que deu certo, vamos dizer assim, mas a gente sabe que lá no século XVIII nós tivemos a Revolução Francesa, que foi o grande divórcio litigioso aí entre Estado e burguesia, entre monarquia e burguesia, melhor dizendo. Certo, gente? Vamos para um momento de debate virtual, todo mundo já está em clima de festa, mas a gente tem alguns professores guerreiros firmes e fortes aqui no nosso chat. Quem sabe temos ainda alunos aí nos chatinhos por aí. Então, quem estiver aí acompanhando essa aula, vamos fazer esse debate virtual rapidamente para a gente pontuar essas questões que nós estamos tratando aí nas aulas anteriores e também na aula de hoje. Dá uma olhadinha. Olha só, pessoal, vamos considerar a questão da centralização do poder político na figura do rei, o distanciamento crescente entre nobreza e monarquia e o fortalecimento da burguesia enquanto grupo social. Considerando esses três elementos, será que é possível dizer que as relações de poder características do feudalismo desapareceram na Europa a partir do processo de formação dos Estados nacionais? Se você acha que sim,
aponte 1 e justifique o seu argumento ali na resposta do chat. E se você acha que não, aponte 2 juntamente com o seu argumento também. Capriche nos argumentos, porque esse é o objetivo do nosso debate, vocês formularem argumentos, né, se expressarem por escrito, e a gente vai dar 3 minutos para vocês fazerem isso, beleza? Já já a gente volta. Vamos lá, professor, algumas respostas. Professor Rafael, 2. Não, pois o feudalismo só vai acabar depois da Revolução Francesa e as revoluções de 1848. Professor Raimundo, sim, porque os senhores feudais entraram em crise com o fortalecimento da burguesia. Professora Laurita, sim, após o fortalecimento dos reis. Professora Fátima, eu gosto muito de vocês, mas já é Natal. Deixa para o ano que vem. Já vai ter uma atividade aqui que eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. Mas daqui a pouco, né, já está acabando a aula, já a gente vai para as nossas festas, comemorar o Natal. Claro, com muita segurança, a pandemia não passou ainda, infelizmente. Mas vamos voltar aqui ao nosso debate. Vocês viram aí que temos posições acaloradas. De fato, do ponto de vista político, a gente pode entender esse processo de formação das monarquias, de centralização do poder dos reis, com uma ruptura muito grande do que era ali a coisa fragmentada do feudalismo. Mas eu concordo com o professor Rafael, quando ele falou que o feudalismo só acaba com a Revolução Francesa e com as revoluções de 1848. Eu, particularmente, compartilho dessa posição, porque nas relações sociais, a servidão, por exemplo, ela se estendeu
durante toda a modernidade, entrando aí na idade contemporânea. Olha o caso, por exemplo, da própria Rússia, né? O feudalismo, a gente pode dizer que só acabou ali com a Revolução, com a Revolução Russa de 1917, ou seja, o século XX, né? Então, algumas das relações sociais e das relações, principalmente com esses trabalhadores, elas se perpetuaram numa situação o pessoal está mandando um abraço, tchauzinho aqui de Natal já, né? Uma situação ali de exploração durante muitos séculos, tá? Então, tá aí o nosso debate, né? Os argumentos muito interessantes. E agora a gente vai finalizar a nossa aula pontuando para vocês quais foram os principais desdobramentos aí desse processo todo de formação das monarquias, tá? Então, o primeiro deles é o absolutismo, que a gente já pontuou aqui na nossa aula de hoje, mas eu vou deixar para vocês algumas características. O rei concentrava os poderes político e militar, nomeava e demitia funcionários, ordenava prisões e aplicava sentenças, criava e estabelecia o valor dos impostos, convocava exércitos e declarava guerras, né? Então vejam aí todos os poderes que um rei exercia. A gente pode pensar, nossa, era um rei sobrecarregado? Não, é um rei que concentra os poderes e ele usa esses poderes de uma forma muitas vezes autoritária, que é a marca do absolutismo, né? Não existe um órgão regulador acima do rei que vai fiscalizar o uso desse poder, né? E nós temos aí rapidamente as justificativas teóricas, né? O Jacques Bossuet, que pontua a questão da política, do direito divino dos reis, no seu livro A Política das Sagradas Escrituras, né? Então, dentro dessa teoria, o que se diz é que o poder do rei vem de Deus, né? E como representante de Deus na terra, o rei é infalível. Cometer o crime de lesa majestade é considerado um sacrilégio, ou seja, um pecado, né? E uma outra teoria aí do Thomas Hobbes, né, que tem a célebre frase "o homem é lobo do homem", no seu livro O Leviatã, Hobbes defende que para evitar o ímpeto destrutivo dos homens, a humanidade decidiu transferir o poder individual a um homem e a um grupo, reduzindo todas as vontades a uma só vontade. Então vejam aí essas características do absolutismo, né, que a gente tem como principal desdobramento. E só para a gente finalizar aí, o mercantilismo rapidinho, né, que temos aí esses três pilares, né, o metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo, que inclusive até nessas questões de moeda, circulação de mercadorias, a gente ainda tem a presença forte do protecionismo em várias economias mundiais aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, assim como todas as aulas que a gente fez com tanto carinho aqui no nosso Centro de Mídias, nesse ano tão desafiador que foi 2020. Então, eu agradeço demais a presença de todos vocês nesse tempo todo, na aula de hoje também. Desejo boas festas a todos que estão assistindo e todos que prestigiaram o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Professor Antônio, muito obrigada pela participação. Obrigado, professora Luiz. Também desejar a todos boas festas. Agradecer aqui o pessoal do estúdio, que o ano todo ficou aqui acompanhando a gente. Também desejar boas festas a vocês. Não esqueçam de avaliar essa aula, né? Então, imprimam essa tela. Um forte abraço a todos e boas festas a todos. Feliz Natal, gente!